E a partir de agora, aqui no NT Sul, nós vamos fazer um pequeno resgate sobre a história da nossa Ponte do Fandango e também falar um pouquinho sobre a atual situação, as atuais condições da estrutura da ponte. Para tanto, nós convidamos para esse papo o arquiteto e urbanista Osni Schroeder, que já é conhecido dos telespectadores aqui do NT Sul. Boa tarde, Osni. Boa tarde. Osni, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa Ponte do Fandango, que já está com 54 anos de existência e que por aqui muita história de Cachoeira, muita coisa já entrou, já saiu, então tem muita coisa para se contar a respeito, né? Realmente tem muita coisa a se contar da ponte, mas talvez a primeira seja que esse local aqui foi o que originou, né, o nome da nossa cidade, porque na época em que os portugueses se expandiam para o oeste, né, essa expansão era feita pelo rio e o rio era navegável somente até Cachoeira, e justamente porque aqui tinha o Salto do Fandango, que era um desnível de 2,5 metros no rio com pedras, que impedia, né, em épocas normais, né, a navegação para cima. Então, Cachoeira, por ser aqui o último ponto, né, da navegação, começaram os acampamentos de militares, depois vieram os açorianos, e a nossa cidade nasceu, então, a partir desse local. A ponte ela veio para resolver aquele problema que quase todas as cidades tinham, né, de indo para Porto Alegre ter que passar em alguma barca, né? E realmente foi uma grande conquista para a cidade. Ela é um exemplar quase que raro no Brasil, né, de construção, um sistema construtivo em que tem uma parte de concreto e a outra parte de estrutura metálica, né? Então isso é muito interessante, tecnologia francesa, como eu disse, e que infelizmente com o tempo passando e com as mudanças que aconteceram nos transportes, principalmente as cargas, né, que os caminhões carregam, ela hoje já demonstra uma certa dificuldade, sendo uma tecnologia que não é bem adequada para esse tipo de carga como são carregados hoje nos caminhões. Certamente se fizéssemos uma outra ponte, e até acho que Cachoeira precisa lutar por uma nova ponte, talvez ali perto do distrito industrial da Granol, ela vai ser totalmente de concreto, não vai ser desse sistema construtivo aqui. Na verdade, Osni, essa ponte, quando foi idealizada, as cargas não eram tão pesadas, os caminhões também eram outros modelos, outros tipos, né? E agora a sobrecarga é grande. Exatamente, na época em que ela foi projetada, um caminhão de 30 toneladas era praticamente uma raridade, né? E hoje é comum, né, de caminhões de até 75 toneladas, né? Então essa diferença dá para ver que mesmo com o cálculo, com a decisão do sistema construtivo e índice de segurança, ela não tem condição, né, de um caminhão de 75 toneladas passando aí a 80 por hora, às vezes 80, 90 por hora, freando em cima da ponte. Ela gera uma série de esforços, né, na estrutura, esforços para a qual ela não foi projetada para receber, né? Então, apesar disso aí tudo, né, apesar dessas preocupações em relação ao peso que passa pela ponte e como passa, ela está estruturalmente quase que intacta, à exceção da sua pista de rolamento na parte central. Essa ponte ela mudou a história de Cachoeira, né? A partir da construção dela, tudo mudou por aqui, né? Com certeza, a cidade se desenvolveu, né? O progresso chegou e Cachoeira saiu para o mundo por essa ponte, né? Então, ela, além de ter essa particularidade importante na nossa vida, na vida cachoeirense, ela também é quase como um pedacinho, né, do nosso coração, porque não tem como pensar em Cachoeira, não tem como divulgar em Cachoeira sem apresentar essa magnífica ponte, né, que é uma coisa que nos orgulha. E uma coisa, me ocorria agora há pouco, antes de começar essa gravação, que a Ponte do Fandango, ela tem assim aquela pitadinha sentimental, tanto para quem chega como para quem é daqui, né? Quem chega, passa pela ponte, se sente em Cachoeira. E quem é de Cachoeira, quando passa pela ponte, já se sente em Cachoeira, né? A questão de sentimento também, né? É isso aí que eu falei, que a gente gosta tanto. A gente gosta de Cachoeira, na realidade, né? Cachoeira e todos os seus símbolos, né? Então ela é, nessas duas situações, digamos, a referência, né? Realmente.
quando sabe que se para sair, bom, eu vou ultrapassar a ponte do Fandango e aí eu já estou me lançando para o mundo, né? Ou quando está chegando, ver a ponte, realmente, estou chegando em casa. Né? Osni, hoje, 2015, o que seria necessário para dar uma vida mais longa para essa ponte? Bom, como eu disse, não existe, inclusive isso é a manifestação do próprio DENIT, não existe problemas estruturais na ponte. Quer dizer, o problema é justamente esse consórcio, né, concreto e metálico, que evidentemente que não pode unir um ao outro, eles têm que ter uma junta de dilatação. E existem juntas de dilatação nas duas ligações, né, dessa parte metálica central com concreto. E é ali que é o problema, porque é um local que não tem um maior apoio, tem um espaço mesmo, tem uma fenda para que ela diminua ou aumente, né? E é ali que eu vejo que alguns trabalhos de restauração, eles colocam o concreto tapando aquela junta de dilatação, coisa que não dura muito porque o próprio trânsito, até a própria influência de temperatura e coisa, faz com que a ponte dilate, que a ponte se movimente, né? E digamos, terminando, abrindo um buraco ali que dificulta a passagem de veículos. Então, fora isso, eu acho que manutenções periódicas, né, que esperava-se que fossem feitas assim em tempo mais curto, né, e uma boa solução técnica para essa junta de dilatação. Nós temos uma ponte aí que, apesar de todas as preocupações, é uma ponte que vai estar aqui por muito tempo. Uma coisa que os leigos dizem é que tem gente que tem medo de passar ou de ficar em cima da ponte quando passa algum veículo, porque a ponte sacode, chacoalha. E dizem os leigos que enquanto a ponte estivesse chacoalhando, é sinal de segurança, que ela precisa realmente trabalhar, a estrutura precisa trabalhar. Isso é verdade? Isso é verdade. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, se a ponte não balançar quando passar um carro, dá um jeito de sair porque ela está para cair, né? Perigo à vista. É perigo à vista. Inclusive, dizem que Napoleão derrubava pontes, né, quando ele queria derrubar uma ponte, justamente na passada cadenciada, né, dos seus soldados, e chegava numa frequência que a ponte, claro que não com esse sistema construtivo, e a ponte caía. Mas é normal, né, ela balançar, ainda mais uma estrutura metálica, né, é normal e como eu repito, né, se não balançar é porque alguma coisa está errada. Então, por enquanto, pelo menos a nossa ponte está saudável, pode-se dizer assim? Não, tá, eu acho que se houvesse, digamos, um controle de trânsito de veículos excessivamente pesados, ou se houvesse uma outra ponte para os veículos excessivamente pesados, né, a gente seriam ações assim que prolongariam, né, muito mais, né, a vida da nossa ponte. Ela resiste bem, é um excelente projeto de engenharia, né, com a participação inclusive de profissionais cachoeirenses, né, que muito nos orgulha e que nós esperamos mesmo e acreditamos que ela vai ficar por muito tempo aí. Há que se destacar que historicamente essa ponte ela levou 10 anos para ser construída, né? Então assim, não foi pouca coisa não, e tem muito concreto aí, né, Osni? Tem muito concreto, assim, mas agora nós temos aqui na ponte essas peças, né, que são movimentadas justamente para fornecer o desnível, né, na parte de cima, a montante, e que por essa eclusa, né, são necessários para a navegação rio acima. E eu estou vendo que está faltando manutenção ali, que tem umas peças que não tem mais condições de ser movimentada, né? Então isso aí eu acho que o DENIT deveria cuidar, né? Porque a ponte ela tem que ser preservada como um todo, né? E a parte dessas eclusas, dessas contenções da água aí, ela é uma parte importante. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, né? Porque a navegação aí para cima, quer dizer, se não houver condições de movimentação para levantar e segurar a água do rio para cima, a navegação fica prejudicada e principalmente, né, a captação de água dos arrozeiros também fica mais prejudicada se não tivesse esse sistema. Um outro aspecto, Osni, que a partir da construção desta ponte também, a questão de inundações, de alagamentos, tudo isso também passou a ser controlado a partir da eclusa, né?
Na realidade, as inundações maiores ela não controla, né? Mas realmente, por exemplo, essa movimentação aqui controla o nível do rio nos fins de semana em relação a ter mais areia na Praia Nova, né? Então segura a água e fica menos água aqui embaixo e possibilita assim um maior lazer dos banhistas da Praia Nova. Então ela tem uma importância não só de ponte, ela tem a importância de regular essa água do rio para vários usos. Enquanto a gente fazia essa gravação, não sei se o pessoal observou, o fluxo de veículos e principalmente de grandes veículos pesados, de caminhões, agora está passando lá, ó, de veículos pesados é constante, né? E sempre em época então de safra, mais ainda. Esse trecho da BR-153 ele é importantíssimo, né, no sistema viário do nosso estado, né? Isso é bom para Cachoeira, né? E a gente até esperava que fosse de um fluxo maior. E realmente é um movimento muito grande que justifica, eu até peço para bater nesse assunto aí, justifica a gente ter um sonho de longo prazo, né? Não é para amanhã, não é para o ano que vem, nem para daqui a 5 anos. E nós temos uma outra ponte, né, como forma de fazer com que o trânsito pesado não passe aqui por dentro da cidade, nem na Marcelo Gama, nem na outra extensão que vai ser feita. E desemboque direto lá naquele núcleo, né, onde está a Granol, onde existe o projeto do distrito industrial, né, onde existe o porto e tem também o modal ferroviário, enfim, um ponto em que poderia ser formado um distrito industrial com 3 modais, né, da rodovia, da ferrovia e da hidrovia, uma coisa que é rara, né, e seria assim, um ponto de atração de indústrias, atração do progresso para Cachoeira, né? Então eu acho que aproveito até uma homenagem à nossa ponte do Fandango, né? De tudo que ela significou para Cachoeira, até numa maneira de preservá-la, né, nessas condições, o maior tempo possível, nós pensarmos, né, num projeto a longo prazo de uma nova ponte no Rio Jacuí. Tomara que se concretize. Osni, obrigado pela tua participação conosco aqui no NT Sul mais uma vez. Obrigado pelas suas informações também. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade e digo que é sempre uma satisfação e fazia muito tempo que eu não vinha aqui, a gente sempre se surpreende, né, da beleza, né, e da energia que tem esse lugar. É muito bom realmente. Isso aí então, informações sobre a nossa Ponte do Fandango, um pouquinho de história também e vida longa a nossa ponte. Esperemos realmente que essa ideia de uma nova ponte, né, Osni, seja alimentada, seja cultivada e quem sabe realizada para que a nossa ponte então tenha muito mais vida, muito mais saúde, podendo se dizer assim. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você.